Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, com o devocional Palavra Viva. Nós estamos numa série de meditações baseada em João capítulo 15. Estamos falando sobre princípios fundamentais para uma vida vitoriosa. Naquele texto famoso onde Jesus faz a metáfora, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós já falamos sobre vários princípios que encontramos neste texto. No vídeo passado nós falamos sobre o princípio da perseverança, a importância de permanecer no Senhor através da perseverança e permanecendo nos princípios da palavra de Deus. Eu quero hoje pensar a respeito de um outro princípio que encontramos em João neste texto. Aliás, são dois princípios que nós encontramos num único versículo, que é o versículo de número 5, que nos diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante que esse texto, como nós lemos aqui, ele nos traz pelo menos dois princípios que me chamam a atenção. Primeiro, o princípio da frutificação, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Até vou dividir em duas partes esse outro vídeo. Mas eu quero pensar no segundo princípio que nós encontramos, que é o princípio da dependência. Sem mim, nada podeis fazer. O princípio que nós encontramos aqui, baseado nessa metáfora, repousa no fato de que esta videira, estes ramos, eles precisam estar fixados, anexados. Eles precisam fazer parte da videira. Para quê? Para que este ramo receba então da seiva, dos nutrientes. Sem esses nutrientes, sem esta seiva, a planta não consegue dar frutos. Ou seja, ela depende deste contato, depende dessa comunhão, desta conexão com a videira. O texto está dizendo justamente isto, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós somos completamente dependentes. Nós olhamos para esse texto e percebemos claramente o princípio da dependência. Nós somos dependentes do Senhor. Este é um dos princípios mais difíceis de nós aceitarmos e até mesmo de nós praticarmos. Porque na realidade, desde o nascimento, desde que nós nascemos, nós não queremos, nós lutamos para não depender de ninguém. Nós vemos já o próprio bebê, quando ele começa a se perceber, ele já tenta fazer as coisas por conta própria, ele tenta fazer algo. Ele percebe que quando ele chora, a mãe vem e nutre, a mãe vem e dá o que ele necessita. Quando ele descobre isso, na sua mente, apesar de ele estar dependendo da mãe, isso gera uma codependência, porque a mãe também depende do bebê. O bebê, ainda que ele não tenha essa capacidade de raciocínio, mas ele entendeu que sempre que ele precisar de alguma coisa, se ele chorar, ele vai ter o que ele quer. Isso, querendo ou não, ele está buscando uma independência nesta forma. Apesar de depender diretamente da mãe, no seu subconsciente, no seu entendimento, quem depende é a mãe. Quem depende é outra pessoa, porque ele, quando chora, os seus desejos são realizados. Então não depende de ninguém. Ele depende apenas do seu choro, das suas vontades. Trazendo este aspecto para a nossa vida, muitas vezes nós não entendemos o quão dependentes somos de Deus. Nós achamos que com os nossos gritos, com os nossos choros, nós podemos manipulá-lo. E quando nós pedimos algo, ele vai sair correndo para fazer, como se fosse um simples empregado. Mas a verdade é que nós dependemos de Deus. Nós somos assim como uma planta que depende de receber das raízes, do caule, receber os nutrientes, a seiva, a água, para poder se sustentar, para poder sobreviver. Depender de Deus é algo que nos torna de fato dependendo de tal forma que a nossa vida está completamente nas mãos de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós vemos que esse é um princípio difícil porque nós queremos ser independentes. Mas a bem da verdade,
nós dependemos de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. Se Deus resolver encerrar a nossa vida, se Deus resolver que não vai haver chuva, não vai haver sol, não vai haver nuvens, não vai haver suprimento. Entenda, quando olhamos para a ciência, nós vemos relatos, por exemplo, de que o Sol ele está colocado de forma tão estratégica, porque se ele estivesse a poucos metros mais para perto da Terra, a Terra seria completamente destruída por causa da força do Sol. Se o Sol fosse um pouco mais distante, poucos metros mais distante da Terra, a Terra ficaria congelada pela falta deste elemento tão importante que é o calor que o Sol traz para nós. O Sol foi colocado estrategicamente aonde Deus quis que ele fosse colocado. Nós dependemos de Deus. Nós olhamos para Êxodo e nós vemos o povo de Deus saindo do Egito e dependendo completamente de Deus. Dependiam durante o dia que o Senhor providenciasse uma coluna, uma nuvem para protegê-los do calor causticante, do sol causticante do deserto. Eles dependiam de água para beber, dependiam das codornizes, do alimento, do maná que Deus providenciou para eles. E qual era a maior guerra que o povo de Israel tinha com Deus? Eles não queriam depender de Deus. Qualquer obstáculo que tinha, eles pensavam, por que nós não voltamos para o Egito? Lá no Egito era melhor, porque na mente deles, a mente de um escravo, eles preferiam depender da força dos seus braços e até mesmo depender do faraó que eles podiam ver, do que depender de um ser que eles não podiam enxergar. Esta é a nossa batalha, é o nosso conflito, depender de um ser tão poderoso, mas que nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas com o nosso coração e com a nossa fé, nós podemos percebê-lo, nós podemos experimentá-lo. É importante entender que dependência de Deus é o resultado da nossa confiança em Deus. Grave isso. A dependência de Deus é o resultado da nossa confiança em Deus. Ou seja, quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós aprendemos a depender dele. É algo muito sério, porque muitas pessoas não querem essa dependência. O salmista fala no Salmo 27, versículo 3, dizendo assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia! O Salmo 40, verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Que coisa tremenda! Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Queridos, se nós aprendermos a depender de Deus, nós vamos experimentar realmente frutos poderosos. Deus que nós lemos, que nós citamos, João 15:5 declara que nós precisamos permanecer nele, porque a árvore não pode dar fruto de si mesmo, o ramo não dá fruto de si mesmo, se não estiver colocado na videira. E se nós estivermos na videira, nós vamos dar muitos frutos. E aí o texto diz: porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o fruto que nós vamos dar, sejam eles internos ou externos, estão ligados diretamente à minha dependência em Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu vou frutificar na vida cristã. Eu vou falar um pouco mais sobre a frutificação no outro vídeo. Deus abençoe você, que você aprenda a ser completamente dependente de Deus.